Capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 12. O que está escrito aí? Não, mas vamos ler um de cada vez, que assim fica emocionante demais. Bora. Fazer igual o Silvio Santos agora. Leiam em alta voz, por favor. Dando graças ao Pai que nos fez o quê? Idôneos. Para quê? E o que é idôneos? Ou deixa eu perguntar, quem aqui é idôneo? Levanta a mão aqui. Serinho? Tem certeza que você é? Por quê? A palavra idôneo, você pode ver que ela pode ter várias variantes nela, traduções diferentes nela. Mas a palavra idôneo significa capaz ou pronto. Ou capaz ou pronto. São as traduções que eu mais gosto desta palavra chamada idôneo. Ou seja, quando nós, entenda bem, hoje nós estamos falando sobre o segundo passo de fé para você viver uma vida de milagres. Um dos maiores pregadores sobre fé, e que é uma base do ministério da Igreja da Graça, um dos maiores pregadores de fé chama-se Kenneth Hagin. Alguns condenam, falam mal, alguns... Enfim, falar mal todo mundo vai falar, né? Outros vai ajudar. Na minha vida, por exemplo, o que eu aprendi com esse homem resolveu o meu problema e também tem resolvido o problema de outras pessoas, o que a gente ensina daquilo que a gente também aprendeu com ele. Através dos livros, dos ensinamentos, eu não o conheci pessoalmente, ele já partiu, já está com Jesus, né? E nesses ensinamentos dele sobre fé, ele fala uma coisa muito interessante, que eu nunca mais esqueci desde que li nenhum de seus livros, quando a fé parece fraca e a vitória perdida. É o título do livro dele. E nesse livro ele diz o seguinte, foi um livro que eu li em 1992, no auge do que eu precisava de um milagre. E ele fala o seguinte: a fé, ela celebra a vitória. A incredulidade implora. Quando nós somos incrédulos, nós imploramos. Nós pedimos a bênção e quando a bênção não vem, nós, muitas vezes, ficamos de que forma? Nós ficamos decepcionados, frustrados e, às vezes, até chateados com Deus, porque Deus não derramou a graça, Deus não derramou a bênção. Alguns dizem assim: você ainda não está preparado para ser abençoado. Outros dizem, você tem que orar mais. Outros dizem, você tem que buscar mais a Deus. Outros dizem, você tem que jejuar. Enfim, cada um tem uma receita do milagre, uma receita da bênção. Uma vez que você já recebeu a palavra, que você ouviu a palavra de Deus, a própria palavra está te qualificando, a própria palavra está te capacitando, a própria palavra está te preparando para você participar, ou seja, para você viver como naqueles tempos bíblicos que aquela palavra foi enviada para aquelas pessoas e elas viveram. Porque o grande erro hoje da igreja é ler a Bíblia como se lê um livro de história. É a história de Abraão,
É a história de Sansão, é a história de Davi, é a história de Moisés, é a história de Noé, é a história do cego Bartimeu, é a história da mulher do fluxo de sangue, é a história de Lázaro, e nós passamos a olhar e a termos também uma crença em um Jesus histórico. Muita gente olha e diz assim, naquele tempo as coisas aconteciam. Naquele tempo havia santidade, naquele tempo havia poder, naquele tempo Deus trabalhava. Sabe qual é a diferença daquele tempo para hoje? É que aquelas pessoas não olhavam para as Escrituras como história, elas olhavam para a Escritura como palavra de Deus. Ou seja, a mesma coisa que Jesus fez na vida de Abraão, Ele quer fazer na minha e na sua. Enquanto Abraão também vivia como muitos de nós hoje vivemos, esperando as coisas acontecerem, esperando o momento, a hora, ou sei lá, qualquer coisa, que muita gente hoje às vezes espera. Não, pastor, porque quando for o momento certo, quando for a hora certa, Deus vai fazer a obra acontecer. Sabe qual é a hora que Deus vai fazer? A hora que você acreditar naquilo que Ele te disser. Na hora que você crer no que Ele falou, Ele vai fazer aquilo que Ele te disse. Por isso aqui, quando você recebe a palavra de Deus, quando você ouve ela, quando você escuta ela, para de ficar pedindo Deus bênção e passe a agradecer a Deus pela bênção. Não tem oração mais forte do que essa. Essa até hoje é a oração mais forte que eu já aprendi a fazer. É quando você ouve o que a Bíblia diz que Cristo fez, o que a Bíblia diz que você é, que Deus fez por você, e você passa a agradecer a Deus por aquilo, ainda que você não esteja vivendo aquilo. Isso se chama fé. Por quê? Porque a fé chama o que ainda não é real, como se já fosse. Romanos capítulo de número 4, versículo de número 16. Coloca aí na tela para mim, por favor. Não vou nem abrir minha Bíblia aqui. Eu daqui a pouco vou te falar de coisa nova. Eu só estou falando de coisa que eu peguei na reunião aqui, mas a gente vai falar de coisa nova. Vamos lá. Portanto, é pelo quê, gente? Pelo quê? Pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Vamos lá, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Em quem que Abraão creu? A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são. Como é que Deus faz? Qual é a fé de Deus? A fé de Deus é essa. Ele chama o que não é como se já. Ele chama o que não é como se já. O que é isso? Isso é fé. Ou seja, se Isaías 53, 4, o que está escrito em Isaías 53, 4? Um só, pega aí, por favor. Pega esse microfone e vamos mandar no meio do povo. Vai lá, vamos aqui. Aqui nesse meio aqui. Ó. Pega um para ler para nós. Isaías 53, versículo 4. Cadê? Quem achou? Levanta a mão e leia para nós. Ele não vai colocar na tela não. Deixa lá Romanos lá. Leia para nós aí, por favor. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ok, lê o outro, o 5.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok. Se eu então escuto essa declaração, qual deve ser a minha oração? Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me cura. Senhor, me dá a paz. Essa deve ser a minha oração? Não. A minha oração deve ser essa: obrigado por perdoar os meus pecados, obrigado pela paz e obrigado pela minha cura. Pelas suas pisaduras eu já fui, porque Jesus já sofreu. Ele não vai sofrer de novo. Ah, pastor, mas quando Deus me curar, eu quero agradecer, fazer um culto de ação de graça. Você quer agradecer? Então comece a agradecer antes de ser, e depois você será. Porque isso é fé. Por quê? Vamos continuar lendo aqui, 18, 17. Passa aí, Romanos. Isso. O qual em esperança, como é que Abraão creu? Contra a esperança que seria feito pai de quê? De muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será o quê? Deus falou, assim será a tua descendência. Só que Abraão tinha um problema, ele podia gerar filho, Sara podia gerar filho, mas ele tem o quê? Uma promessa, foi dito para ele, foi falado para ele que ele seria pai. Não foi isso? Foi ou não foi? Ok, vamos ver como é que Abraão resolveu isso. Aí, ó. E não enfraqueceu. Como é que Abraão não enfraqueceu? Na fé. Nem atentou para quê? O seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o quê? Para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando o quê, igreja? Ele não ficou lá, Senhor, que há de me dar até agora? O que Abraão passou a fazer? A partir do momento que Deus tornou a trazer à memória de Abraão que o abençoaria, que ele seria feito pai de muitas nações, que até o nome dele havia mudado, mas a realidade dele não. Muitos aqui, seu nome já foi mudado, mas a sua realidade não. Por que o seu nome foi mudado? Quer ver só? Se você já recebeu Jesus, e se você já entregou sua vida a Cristo, você se tornou o que para Deus? O que você se tornou? Filho. Você se tornou filho. Todo quanto recebeu, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então, o seu nome já mudou, porque antes você era filho de quem? De quem que você era filho antes? Você era filho de Satanás, irmão. E toda pessoa que não recebe Jesus ainda está no outro lado. Isso é a pura realidade. Porque a primeira coisa que o ser humano precisa mudar é a sua identidade. Jesus não veio só para te prosperar, para te curar, para te libertar. Jesus veio para te salvar, para tornar você e eu verdadeiros filhos de Deus. Porque enquanto não somos filhos, somos apenas criatura. Isso é uma coisa que pastor hoje não tem coragem de falar, porque tem medo de ofender as pessoas. Eu não estou ofendendo porque eu estou falando a verdade. A verdade pode ferir, mas ela salva. Ela também cura, ela também liberta. Então o que acontece? Se você mudou de nome, porque agora você recebeu Jesus, você se tornou filho de Deus. Mas a sua realidade pode não ter mudado nada. Porque como filho de Deus que você é, qual é a sua realidade? A sua realidade pode ser de doença, de caos, de problemas, de destruição.
Sua família pode estar destruída, seu casamento destruído, sua saúde destruída, sua prosperidade destruída, sua vida espiritual destruída, mas você é filho? Mas você é filho de Deus. Abraão não era de Deus? Não tinha a promessa de Deus? Mas quando que Abraão resolveu o problema e se apropriou da promessa? Quando ele não duvidou. Quando ele não duvidou, é quando ele não teve mais incredulidade. Toda pessoa que é incrédula, ela espera pelo milagre. Toda pessoa que é da fé, ela agradece pelo milagre. Se você abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, você vai ver Jesus no túmulo de Lázaro, levantando as mãos, erguendo para o céu e dizendo: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E aí ele se dirige às penumbras, ele se dirige às trevas, e ele diz: Lázaro, sai para fora. Você não vê Jesus pedindo para Deus trazer Lázaro. Você não vê Jesus orando para Deus tirar Lázaro das trevas. Você vê Jesus chamando ele para sair. A incredulidade, está aí, ó, o que o Kenneth Hagin tem razão. A incredulidade implora. A fé celebra a vitória. A fé agradece. Por quê? Abraão tinha um problema. O que tinha um problema? O corpo dele estava amortecido. Abraão tinha um segundo problema. O corpo de Sara estava amortecido. Mas Abraão tinha uma promessa. E qual é a promessa? Que ele seria pai e a mãe seria Sara. Mas os dois não funcionavam. Mas ele parou de pedir filho. Ele passou a agradecer a Deus pelo filho. E o que aconteceu? O filho nasceu. Quando Abraão parou de olhar para o seu corpo. Quando nós paramos de olhar para os nossos limites. Quando nós paramos de olhar para as nossas fraquezas, quando nós paramos de olhar para as nossas limitações e passamos a olhar para a promessa, e passamos a agradecer pela promessa, como se ela já existisse, como se ela já estivesse, porque uma vez que Deus te dá a palavra, Ele não retira ela da sua vida, Ele não leva ela de volta. Quando Deus te libera a palavra, Deus te liberou a bênção. Agora o diabo pode te roubar a bênção. Quando é que ele te rouba a bênção? Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, a semente é colocada no seu coração, mas o diabo vem e arrebata ela do seu coração. Ele te roubou a bênção, não foi só a palavra. A bênção está na palavra que Deus te dá. E se ele tirar a palavra do seu coração, ele tirou a bênção. A sua vida continua a mesma. Sua realidade não muda. É isso que hoje cansa muitos cristãos na igreja, eles desistem. Ah, Deus não me abençoa, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não me quer. Não, você é que solta a palavra, você é que não segura. Por que Jacó, quando o anjo de Deus chegou, por que Jacó segurou com ele? E ele disse: me solta que já está amanhecendo, eu preciso voltar. O problema é seu. O que o anjo disse para Jacó para ele soltar? O que Jacó disse para o anjo para ele soltar? Me abençoa que eu solto. Muda a minha realidade, porque a promessa Jacó tinha 21 anos atrás, mas a realidade de Jacó era aquela que ele estava vivendo, e ele queria mudar o que? A sua realidade. Quando você agarra a promessa de Deus, a sua realidade é mudada pela palavra que Deus te deu, não por você estar socado dentro de uma igreja, ou em cima de um altar, servindo, ou na rua evangelizando. É quando você segura a palavra, porque na palavra está a bênção de Deus, e o diabo não quer que você acredite nela, ele quer que você seja incrédulo, porque se você não acreditar na palavra, você vai ficar: Jesus me abençoa, Senhor me socorre, Senhor tem misericórdia, Senhor me ajude, Senhor abra meus caminhos. Como por exemplo, quer ver?
Mateus capítulo número 9, versículo 27. Abra aí na tua Bíblia, vamos lá. Agora é coisa nova. Posso ler? Mateus capítulo de número 9, versículo de número 27. E partindo Jesus dali, seguiram-nos. Quem seguiu Jesus? 2 cegos. O que o cego estava fazendo? O que eles estavam fazendo? Clamando, implorando, pedindo: Filho de Davi, tem misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia. Filho de Davi, tem compaixão de nós. É a mesma coisa, misericórdia e compaixão é a mesma coisa. Passa, versículo 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes: o que Jesus falou? Hã? Você está clamando, não está? Você está pedindo, não está? Você crê que o que você está pedindo ele pode fazer? Se a sua resposta for como a dele: sim, senhor, olha a resposta de Jesus, vai, passa menino, isso, obrigado, menino ou menina, sei lá, quem está aí? Porque de repente eu estou falando menino, é a menina, é um menino que está aí, não estou vendo quem está aí. Ah, tá, entendi, agora eu entendi, é menino. Tocou então os olhos deles, dizendo: o que Jesus disse? Seja feito o quê? Seja feito o quê? Fala para o seu vizinho: você está pedindo algo para Deus? Crê que Ele vai fazer? Ele vai fazer de acordo com sua fé. A fé me faz agradecer antes de receber. Porque a fé é gerada pelo que você ouve. A fé é gerada pelo que você ouve. E a circunstância é mudada pelo que você age. Por quê? Vejam bem. João capítulo 10. Vamos lá. Falei com você que a gente ia mexer na Bíblia. Quem mandou você vir hoje? João 10. Posso ler? Sim ou não? Vou ler. Estou lendo. Li. Versículo de número 34. João 10, 34. Ele vai pôr aqui na tela, pois aí. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses. Passa. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura... A Escritura não pode ser? Quem é Deus, gente? Um velhinho que está sentado numa bola de fogo, pastor. Deus está no trono, que Deus tem um pastor do céu. Eu vi Deus. Como é que ele era? Deus era tudo, mas assim, alvo, limpo, era um leão. Deus, tem gente que vê Deus de qualquer forma, meu irmão. Eu estou vendo Deus aqui agora. Você está vendo? Olha para cá. Não é para mim, não. Olha para cá. O que você está vendo aqui? E quem é essa palavra? E toda vez que você olha para essa palavra, você está vendo Deus. E toda vez que essa palavra vem a você, quem entrou no seu coração não foi simplesmente palavra, foi o próprio Deus. E ele entra, não é para te trazer uma emoção, uma sensação, ele entra para mudar a sua circunstância, ele entra para mudar a sua realidade. É por isso que Jesus não pode ser para a igreja uma história. Ele é real para nós. O cristão que não tem a consciência de que a palavra é o próprio Deus, e Deus e a sua palavra são os mesmos,
Esse cristão, ele lê a Bíblia como se lesse um livro de romance. Ele lê a Bíblia como se lesse história, geografia, ciências, matemática. E a Bíblia não é um livro comum que você lê. A Bíblia é o único livro que lê você enquanto você está lendo ele. Porque é o próprio Deus. Por que quando você está lendo, parece que a sua vida está lá, só falta assinar seu nome? Quando você escuta determinadas pregações, parece que o pastor sabia tudo de você. Não, não é o pastor que sabe, é o seu Deus que sabe tudo de você. Só falta colocar teu nome embaixo, ou então colocar assim, hashtag, né, como hoje é moda, né? E botar embaixo. Porque a palavra enviada a nós, ela nos capacita para nós agirmos. Por que Jesus não pedia nada para Deus? Por que Jesus não pedia? Você pode olhar que ele não pedia. Porque ele carregava a palavra e ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele já fazia o que a palavra dizia, e o que a palavra dizia mudava a realidade de onde Jesus estava. Quando a palavra é enviada a você, quando a palavra é dada a você, ela é a capacidade que Deus está te dando para tirar você do fundo do poço e colocar no topo. Ela é o poder de Deus para te tirar das garras do diabo e te trazer para Deus. Quer ver só? Atos 26, é o último, eu não vou falar mais nada, já estou terminando. Digam graças a Deus. Não vou falar mais nada não. Só isso. Acorda. Está cansado, Natália? Daqui a pouco eu vou tocar isso. Bora lá. Atos capítulo 26. Não sei nem onde está escrito isso. Meu Deus do céu, e agora? Atos 26, preste atenção no que eu vou te preste atenção no que eu vou te falar aqui hoje. Versículo 16. Não, vamos ler o 14. Vamos ler o 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem sou eu para fazer Cid Moreira, né, irmão? Mas não custa tentar. Deixa o versículo lá, deixa eu explicar um negócio aqui. Deixa lá. Está vendo o que Deus está dizendo? Primeira coisa, tem gente que fala que Saulo caiu do cavalo, não foi? Ali não está falando que ele caiu do cavalo, está falando? Nem lá no capítulo 9 também não está falando que ele caiu do cavalo, está falando que ele caiu na terra. Onde que ele estava, não tinha helicóptero, não tinha avião, mas ele caiu. Não sei se pode ser camelo, mas tem pastor que fala assim, ele caiu do cavalo, deu banho do cavalo. Não, ele caiu na terra, não está falando de que é. Você pode estar em pé e pode cair também. Está caminhando, pode estar sentado, cair. Está falando que ele caiu na terra. Quando ele caiu, ele ouviu uma voz que dizia. E a voz chamando ele pelo nome dele. E fazendo uma pergunta, por que me persegues? Quem que Saulo estava perseguindo? Ele fez a pergunta, vai lá, ó, passa. Disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu... Saulo estava perseguindo Jesus? Quem que ele estava perseguindo? Claro que era Jesus, irmão, o texto está falando. Não muda, não. Leia a Bíblia como ela é.
Não foi Jesus que falou, por que tu me persegues? Ele disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Tu está me perseguindo, rapaz. Mas quem é que Saulo estava no encalço com quarta para prender, para levar de volta para Jerusalém? Quem era esse pessoal que Saulo estava atrás deles? Os discípulos. Jesus estava onde? Estava no céu? Se Jesus está dentro da sua vida e alguém te persegue, não está perseguindo você, está perseguindo o que está dentro de você. Irmão, a gente lê a Bíblia, mas não quer acreditar no que a Bíblia diz. É o que a Bíblia está dizendo. Se você persegue um filho de Deus, tenha cuidado, porque você está perseguindo o próprio Deus. Tá, irmão? E vai ser duro para você. Por quê? Porque se você tiver um problema com o diabo, Deus te livra do diabo. Se você tiver um problema comigo, Deus te livra de mim. Mas se você tem um problema com Deus, quem vai te livrar? É o que Jesus está falando com Paulo. Paulo, você está me perseguindo. Não, mas não estou perseguindo só não. Que é isso? Eu estou atrás dos caras aqui, que está aí pregando esse negócio de cura, de perdão. Esse cara aí que atrapalhou a nossa religião toda, trouxe uma confusão. Eu estou atrás de uns hereges. Ele falou, não, você está atrás é de mim. O seu problema é comigo. E o negócio é o seguinte, eu desci aqui para a gente resolver essa parada. Ou você para, ou então vai ser difícil para você continuar, recalcitrar. Ou seja, sabe o que é isso? Sabe aquele ferrão que os camaradas, quando pega boi, vai colocar dentro do caminhão, né? Ou então aquele carro de boi que o camarada... Como é que chama o nome do cara que tange os boi lá, ô Fidelis? Você nunca morou na roça? Não, né? O boiadeiro é o cara que tange o boi no pasto. É o carreiro. Você falou o quê? Não, é o carreiro. É o carreiro. O carreiro é o cara do carro. Ele pega uma vara comprida de uns 4, 5 metros. Eu já fiz aquilo. Aí você pega na ponta da vara, põe um prego e afia ele. Quando você tange o boi, você tange do outro lado. Quando o boi não quer ir, o que você faz? Você pega o ferrão. E quando você enfia o ferrão, o que o boi faz? Ele vai rapidinho, porque ele entendeu. Agora, só que tem uns bois, por exemplo, que eles pulam na gente. Quando eles pulam na gente, você segura o boi aqui, ó. Quando você segura o boi no ferrão aqui, ele encarca o chifre em você, mas você está segurando ele aqui, ele não consegue chegar. Ó. Quem é que está machucando? É você? Não, o ferro está entrando nele. O prego está entrando nele. Por isso, quando você mexer, tenha cuidado. Se você mexer com o filho de Deus, você que leva a pior. Não é só pastor que é filho de Deus, não. Sua mulher pode ser, sua filha pode ser, seu pai pode ser, sua mãe pode ser, seu amigo, seu colega de trabalho. Não precisa ser pastor, não. Porque tem gente que pega só para pastor. É o servo do Senhor, é ungido do Senhor. Não, é filho, não precisa ser ungido, precisa ser filho. Porque aqui... Paulo estava atrás de Ananias, Paulo estava atrás de Filipe, Paulo estava atrás de Natanael, Paulo estava atrás de Pedro, Paulo estava atrás de qualquer um que pegasse, qualquer cristão que Paulo pegasse, ele estava atrás desse pessoal. Se você estivesse lá, ele ia pegar. E aí Jesus disse para ele, ó, vamos lá que eu quero chegar onde eu preciso. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Apareceu para quê? Para te pôr o quê? Ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Preste atenção, querido, olha, a vida cristã não pode ser baseada naquilo que lá atrás você recebeu de Deus.
Ah, pastor, que há muitos anos eu tive um encontro com Deus. Não, você tem que ter outro. Por quê? Porque você precisa ser aperfeiçoado, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa amadurecer. E como é que você vai crescer e você vai amadurecer? Nesses encontros com Deus. Tem gente que está vivendo uma vida cristã de 30 anos atrás. Nunca houve um renovo, nunca houve uma restauração, nunca houve uma manifestação diferente, nova. E Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez o quê? E não se faz novo só de uma vez, não. É constante. Nós precisamos ser renovados na fé, ser renovados no ânimo, ser renovados no estudo, no conhecimento, na oração. Às vezes as nossas orações é as mesmas daquele tempo que você chegou. Deus me dá, me cura, Deus tem misericórdia, Deus me ajude, Deus me livra, tira esse demônio, tira o diabo. Tem crente que está tirando o diabo até hoje, o diabo já saiu. Você está preocupado com o diabo, o problema seu não é diabo, não, o problema seu é você. Deus já tirou o diabo daí, mas você está lá encrencado com o diabo ainda. E aí, Deus está dizendo para ele: eu te apareci por isso, para te pôr. Você só pode ser o que Deus dá a você. Você não pode tomar isso. O que Ele te dá, você pode assumir. Mas eu quero chegar onde eu preciso, vai. Livrando-te quê? Irmão, Deus está falando de demônio? Ele está falando de quem? Qual era o problema de Paulo? Ainda não era demônio. O problema de Paulo era gente. O problema era o povo, os religiosos, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os que viviam só na questão dos rituais, que não viviam mais a fé, que não viviam mais na confiança em Deus. Você vê que esse povo que diz que era filho de Abraão foi o povo que matou a Jesus. E esse mesmo Paulo, que dizia que era um judeu excelente, estava atrás da igreja para fazer o quê? Para matar. Porque ele estava induzido por quem? Pelos religiosos da época. Cuidado, irmão. A religião mata. Hoje o diabo está usando a fé das pessoas para desviar elas de Deus. Às vezes a primeira coisa que você tem que se livrar é das pessoas que te aconselham, das pessoas que te orientaram de uma forma errada. Porque essas pessoas colocou você contra Deus. Essas pessoas colocou você de uma forma errada diante de Deus. Por isso que quando você pega a sua Bíblia, por exemplo, em Isaías capítulo 6, você vai ver dizendo assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Quem que viu o Senhor quando morreu Uzias? Isaías. Por que Isaías só viu a Deus quando Uzias morreu? Porque Uzias era empecilho na vida espiritual de Isaías. Quem era empecilho na vida espiritual de Paulo? Era o povo, os religiosos da época. E quem mais? E dos gentios, os estrangeiros, que eram também os religiosos. Não tem gente que hoje, em nome da religião, o que é que eles fazem? Matam. Não tem? Eles não matam? Se não é da nossa fé, morre. Tem que negar a sua fé e assumir a nossa para poder viver, não tem? Tem ou não tem? Sempre existiu. Aí ele diz: a quem agora te envio? E Deus disse: eu vou te livrar dessa galera, mas você vai voltar lá com eles.
Deus tinha que desintoxicar Paulo primeiro. Tirar os conceitos errados que Paulo aprendeu, tirar os hábitos errados que Paulo adquiriu. Agora Deus disse, mas agora eu vou te enviar eles. Vamos lá que eu quero chegar, vai. Para quê? Para quê? Para lhes abrir os olhos. Primeira coisa, qual é a função da palavra de Deus na minha vida? Abrir meus olhos. Segunda coisa, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam o quê? A remissão dos pecados e sorte entre os santificados não pelos rituais, mas pela fé. Então você presta atenção, ó. Deus disse que iria tirar Paulo para ele abrir os olhos e das trevas converter a luz e do poder de Satanás a Deus. Agora presta atenção aqui, volta aqui, volta. Está vendo ali? Está vendo? Está vendo? Ponte sobre os teus pés, te apareci por isso, para te pôr por ministro, testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Agora por outro. Livrando de quem? Quem estava usando essas pessoas aí? O que Satanás tem usado hoje para poder impedir que você seja de Deus? A religião. O poder que ele tem exercido na religião para você viver religioso e não viver a palavra. Deixa eu só falar uma coisa com você. Tem gente dentro da igreja que evangeliza, fala a língua, faz tudo dentro da igreja e dentro de casa vira o Satanás com a família. O que é isso, pastor? Isso é um demônio. Como é que os outros da rua você trata bem, os da sua casa você despreza? O diabo ensinou você a ser religioso. Isso é nocivo por quê? Porque a sua família são os primeiros a não querer o Jesus que você tem. Porque a sua família vê que o seu Jesus é nocivo. O seu Jesus afastou você deles. O seu Jesus faz você desrespeitar seu pai, desrespeitar sua mãe. Ora, se Jesus veio para tirar do poder de Satanás, como é que eu vou me posicionar contra? Onde é que estava o poder de Satanás sobre Paulo? E onde que está o poder de Satanás sobre as pessoas? Quem é que foi lá diante de Pôncio Pilatos a acusar Jesus? Quem que foi? Quem que foi? Os líderes religiosos da época foram eles que foram lá pedir a cabeça de Jesus para Pilatos. Foram lá eles que pediram a Pilatos para matar Jesus. Não foi os judeus todos, lá dentro tinha gente lá. Tanto é que quando Pilatos pegou o Barrabás e pegou Jesus e colocou, quem vocês querem que eu solte? Não é de agora que as pessoas votam errado não, irmão. O que o povo pediu? Barrabás. Mas por quê? Porque o diabo, para ter o domínio, usou quem? A maioria do povo. Para condenar Jesus. Às vezes, você tem que a maioria fica contra você. Só que não é para você ficar contra a maioria. É para você fazer isso. Passa para o 18. É para você fazer isso aí, ó. A palavra de Deus é dada a você, para você abrir os olhos das pessoas, para você tirar elas das trevas, para você converter elas à luz, para você tirar elas do poder de Satanás e trazer para o poder de Deus. Porque quando a pessoa vem para debaixo do poder de Deus, ela recebe o quê? Remissão dos pecados, ela é santificada pela fé em Jesus. Quando é que eu me torno santo? Por causa daquilo que Jesus fez por mim, não é por causa do que eu faço. Porque é Ele que me põe, é
Ele que põe você como ministro, é Ele que põe você como testemunha. Para quê? Para você tirar das trevas. Presta atenção, que não é Deus que vai abrir os olhos das pessoas. Quem é que vai abrir os olhos delas? Eu e você, com aquilo que Deus te deu. Mas nós oramos assim: Senhor, abre os olhos da minha mãe. Quem tem que abrir os olhos dela é você, com o que Deus deu a você. Eu só consigo abrir seus olhos com o que Deus me deu. O que é que Deus me deu para abrir seus olhos? O que eu estou fazendo com você aqui, pregando para você. Eu só posso tirar você do poder de Satanás e trazer para o poder de Deus por meio de uma coisa. Por meio de que eu posso fazer isso? A palavra que eu estou pregando para você, porque é o único meio que eu tenho para utilizar para trazer você para debaixo do poder de Deus e tirar você do poder do diabo. Digam graças a Deus. Então, quando eu tiro de debaixo do poder de Satanás e trago para debaixo do poder de Deus, o fim disso é você receber a remissão dos pecados, é você ser retirado do poder do pecado e você ser santificado pela fé em Jesus. Aí você se tornou santo. Aí a sua realidade, a minha realidade muda, porque quem não deixa as pessoas mudarem é o que elas carregam dentro delas. O que você carrega dentro de você é que não te deixa mudar. Por exemplo, se você come uma comida e essa comida te fez mal, você anda de que forma? Enjoado, passando mal, aquela ânsia de vômito, aquela coisa estranha. Pois é, quando você também está duvidando, incrédulo nas coisas concernentes a Deus, como é que você também fica? Enjoado, desmotivado, abatido, triste, cansado, sobrecarregado. Mas quando você pega a palavra de Deus, o que isso dá a você? A capacidade para você mudar, tirar, sai das trevas e vem para a luz. Converter é mudar. O que tem o poder para mudar a minha vida é a palavra de Deus. E você tem que entender que Deus não te trouxe para a igreja para você brincar de Deus e de demônio, para você brincar de igreja e de mundo. Deus te trouxe para dentro da igreja para você ser luz. Deus te trouxe para dentro da igreja para te tirar do poder de Satanás. Deus te trouxe para dentro da igreja para você ter o poder de Deus, porque o poder muda. O poder transforma. O que transforma você não é frequentar a igreja. O que transforma você é o que move você dentro de você. Frequentar a igreja não muda ninguém, irmão. Para que frequentar mais do que os líderes de Israel frequentavam? Religião. A igreja hoje está cheia de religiosos, desde nós pastores, a membros, obreiros, frequentadores. Tem gente que agora nem é membro mais, só frequentador. Agora tem uns que nem frequentam mais, só fica em casa. O diabo está deitando e rolando, né? Por quê? Porque eu continuo a mesma coisa, a minha realidade não muda. Eu falo de um Deus que está no céu, eu falo de um Deus que um dia veio em Israel, mas esse Deus eu falo dele tão distante e está tão ausente, que eu continuo debaixo do poder daquele que um dia ele venceu, para me dar a vitória e fazer eu controlar Satanás na minha vida e na vida dos outros. E eu não controlo nem na minha e nem na dos outros. Por quê? Porque eu não acredito no que ele me fez para ser. Sua vida só se torna um milagre, você só consegue ser um milagre, ou seja, você só consegue ser bênção para os outros, quando você acredita naquilo que Cristo fez por você, para você. Enquanto você não acreditar no que Cristo fez por você e para os outros, você não vai resolver nem seu problema e nem o problema dos outros. Por isso que Paulo dizia assim, eu posso todas as coisas. Quem é Paulo? Um cara simples igual eu e você. Só tinha uma diferença. Paulo acreditava no que Deus disse que ele podia fazer. Tanto é que essa resposta aqui ele está dando para um rei.
Ele está dizendo, eu fui chamado para isso. Eu estou aqui para ser testemunha para isso, para abrir os olhos. Eu vim para poder tirar das trevas, para converter a luz, para tirar debaixo do poder de Satanás e trazer para debaixo do poder de Deus. Eu vim para tirar do pecado, para trazer para a santidade, para trazer para Deus, para colocar a fé em Jesus. Ou seja, você não é o que você é porque você quer. Você é o que você é porque você crê no que Deus diz que você é. Paulo acreditou nisso aí. Foi por isso que ele se tornou Paulo. Se eu e você acreditar também da mesma forma, nós também nos tornamos Paulo. Porque o que mudou ele foi a palavra. E a palavra você tem aí na sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos. Meu Deus, o Senhor disse que nós devemos sempre dar graças. E eu sou grato a Ti pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor veio fazer. O Senhor veio me tornar ministro e testemunha da Sua palavra. O Senhor me deu a palavra para que eu possa ter os meus olhos iluminados, para que eu possa abrir os olhos daquele que não me enxerga, para que eu possa tirar de debaixo do poder de Satanás e trazer para debaixo do seu poder. Senhor, obrigado. Nós somos luz. Obrigado, meu Deus, porque nós fomos capacitados em Ti. A nossa capacidade não está em nós. A nossa capacidade vem de Ti. A nossa força vem de Ti. Nossa luz vem de Ti. Nosso socorro vem de Ti. Nosso perdão vem de Ti. Nossa saúde vem de Ti. Por causa de tudo que o Senhor fez. Se a Sua palavra diz que somos, ponto final, e nós somos. E se somos e cremos, fazemos como Abraão, que ao invés de orar, passou a dar glória, passou a agradecer. Por isso, obrigado pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados, obrigado pela vida eterna, obrigado pela saúde, obrigado pela paz, obrigado pela alegria, obrigado pelo Teu socorro, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós te adoramos, e se você crê, você pode também agradecer a Deus. Se você crê na palavra que foi enviada a você para te habilitar e te capacitar, então você pode agradecer a Deus por esta palavra. Aleluia, bendito seja o nosso Deus.